Então, pessoal, saudações aí a todos e todas novamente. Sou o João, quem assistiu aí o primeiro dia de seminário certamente já nos conhece. Esse é o Matheus, está comigo. E hoje a gente vai dar seguimento aí ao nosso segundo dia de seminários sobre o anti-hidrogênio. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Tá certinho, Matheus? Qualquer problema você Ótimo, me alerta aí. ótimo. Hoje vai ser o contrário, né? Hoje eu inicio. A primeira metade hoje é comigo e a segunda metade será com o Matheus. Só para relembrar, né, a última coisa que a gente viu no primeiro dia, é claro que vocês podem ter terminado de ver o primeiro dia e logo emendar no segundo, mas só para, enfim, dar seguimento à minha fala, a gente encerrou a última apresentação falando da descoberta, né, da primeira produção de antihidrogênio. Né? Eu falei com vocês, né, que não havia motivo para o antihidrogênio não existir, para ele não poder ser produzido, né? E enfim, só não tinha sido ainda. E aí em 95, lá no Lear, ele é produzido. E enfim, eu falo disso com mais detalhe no primeiro dia, no final do primeiro dia. Hoje, eu vou começar falando rapidinho, explicando rapidinho esse equipamento chamado Penning Trap, que eu cheguei a citar no primeiro dia, mas não com muito detalhe. Eu trago aqui umas referências interessantes para quem quiser se aprofundar um pouco mais nisso. Né? Se você jogar lá no Google Tradutor Trap, vai aparecer armadilha. Não é exatamente uma armadilha, é mais como uma prisão, digamos assim. Também não é uma tradução muito boa. Mas é um equipamento, né, que serve para confinar partículas carregadas. Qual é a vantagem no nosso estudo aqui de antipartículas? Né? A gente sabe que, como o Matheus bem disse no começo do primeiro dia, na sua arguição teórica, quando antipartículas entram em contato com partículas, há aniquilação. Então, se eu quero armazenar átomos enfim, antipartículas de forma geral, eu preciso que ela fique armazenada no vácuo. E como eu consigo controlar ela no vácuo? Via campo elétrico, via campo magnético. Claro que nem tudo é tão simples. Essa Penning Trap, ela leva em conta um campo magnético axial, que vai manter, você certamente vê em meu cursor, ela vai manter as partículas girando em torno desse eixo central aqui, paralelo ao campo magnético. E, ao mesmo tempo, você tem campos elétricos que impedem as partículas carregadas de vazar para frente ou para trás. Aqui você tem a mesma visão, só que uma penning trap um pouco mais equipada. Né? Você tem um campo magnético, você tem as partículas e aqui é o vetor força elétrica, né? Mantendo a partícula, não permitindo, impedindo que a partícula vá para cima ou para baixo. E o campo magnético mantém ela axialmente confinada. O problema é que essa penning trap ela só funciona para partículas carregadas. Então a gente vai ver daqui a pouquinho que no caso do antihidrogênio temos um problema. Como que a gente vai armazenar um antiátomo que é neutro? Né? Um campo elétrico nele não faz nem cosquinha, né? Ele não sente campo elétrico, ele é neutro. A gente vai ver, né? Já vou dar a dica, mas a gente vai ver com mais detalhes daqui a pouco, que a gente vai controlar ele a partir de um campo magnético. Porque ele não tem carga elétrica, mas ele tem momento magnético. Mas eu trato disso daqui a pouco melhor. Essas duas referências são interessantes porque, primeiro, essa de 87, ela já vai dar dicas, né? Ela é de 87, quer dizer, não tinha nem antihidrogênio nessa época ainda, apesar de já ter antipróton. Ela vai dar dicas de como medir a massa do antipróton usando uma penning trap. Porque você conhecendo bem o campo elétrico e o campo magnético, você consegue tirar um valor, à época, bastante até preciso para a massa do antipróton. E a referência de baixo, ela mostra um equipamento um pouco mais robusto, chamado Nested Penning Trap, que todo e qualquer artigo sobre antihidrogênio dos anos 2000 para cá vão tratar desse tipo de penning trap. Nested, em inglês, quer dizer aninhado, ou, enfim, aninhado de ninho mesmo, de animais, sabe? De aves. Porque você combina várias penning traps de forma a equalizar um campo resultante
que permite o armazenamento de pósitrons e antiprótons para, no fim das contas, se formar o anti-hidrogênio. Mas, enfim, eu só deixo esse primeiro slide aí para isso, assim, com mais referências para quem se interessa, um pouco mais na engenharia da coisa, apesar de, é claro, tem física pra caramba aí. Enfim. Aqui agora a gente volta à nossa análise histórica, né, em relação às descobertas envolvendo antipartículas e antimatéria. Nos anos 2000, já havia sido construído o Antiproton Decelerator no CERN, e ele existe até hoje. Tá? Claro que mudou muito, esse é um esquema da época, de quando ele foi idealizado. Com licença, vou ter que encostar aqui a minha janela para não ter problema de barulho de chuva, para não influenciar aqui na gravação. E ele conta o que é o Antiproton Decelerator, né? Vamos lembrar lá do layer, quando se houve a descoberta do antihidrogênio. A gente precisa produzir e armazenar antipróton com bastante sagacidade. A gente tem que fazer isso de uma maneira bem feita para conseguir, no fim das contas, produzir o antihidrogênio. A produção de pósitron, ela não é tão complexa, porque você tem elementos radioativos, a gente vai ver um exemplo daqui a pouco, que emite quase em toda a totalidade de emissão radioativa pósitron. Então, o armazenamento de pósitron não é tão complicado assim. Já o próprio resfriamento do pósitron não é tão complicado. O antipróton ele já requer um pouco mais de cuidado. Né? Nessa época aí, houve esse artigo de 99 do Holzheiter, em que ele diz, né, que os ingredientes para formar o antihidrogênio em repouso ou no seu estado fundamental já estão na mão. Né? Você já tem as spinning traps, quem se lembra lá do arrefecimento estocástico do primeiro dia, ela tem um pouco sobre isso também. Enfim, você já tinha toda a aparelhagem para isso, só faltava fazer. E o Antiproton Decelerator, entre outros motivos, né, um dos motivos era justamente a produção de antiprótons e o controle deles, né, o armazenamento deles para a futura produção de antihidrogênio. Se você ler, tem um trechinho aqui que eu trouxe, que é no Technical Design Report, que quem não é da área, sempre que você vai propor um experimento no CERN ou em qualquer outro laboratório de física de altas energias, você sozinho não, né? Claro, toda a equipe, você escreve um design um report, né, que é um relatório do design técnico do seu experimento ou do seu acelerador. Lá está escrito o seguinte: este relatório descreverá as técnicas disponíveis para produzir, desacelerar e acumular antiprótons em baixa energia, como gerar plasmas de alta densidade de prótons de baixa energia e como combinar essas duas espécies em antihidrogênio. Então esse era o objetivo até hoje, do Antiproton Decelerator. Inicialmente ele contava com 3 experimentos, perdão. O ATRAP, o ATHENA e o ASACUSA. Hoje toda a minha fala hoje ela vai estar voltada para esses 3 experimentos e no finalzinho eu vou falar do ALPHA, que é o experimento que tomou o lugar do ATHENA. Desses 3, ATRAP, ATHENA e ASACUSA, o único que foi desmontado é o ATHENA. Os demais continuam ainda tomando dados até hoje. Vamos começar pelo ATHENA. Né? Inicialmente a ideia era conseguir produzir hidrogênio frio, no caso em baixa temperatura, no estado mais fundamental possível, e fazer medição de espectroscopia. Daqui a pouco eu vou tratar um pouco mais em relação, relembrar para quem não se lembra o que é a espectroscopia, né? Mas a ideia é você tentar medir os saltos quânticos do pósitron em torno do antipróton e ver se a energia emitida é idêntica ao do elétron em torno do próton, ou seja, no átomo de hidrogênio como a gente conhece. Né? Então, a ideia inicial era essa. Mas, até chegar lá, tinha muita coisa para se fazer ainda. Por exemplo, você observar o antihidrogênio produzido em baixa energia, ou a baixas temperaturas. Fazer um plasma de antihidrogênio de baixa temperatura. Aqui na figura superior, a gente vê a estrutura do ATHENA. Né? Do lado esquerdo aqui, você tem o orifício onde os antiprótons que vinham lá do AD chegavam. Né? Então, eles chegavam por aqui, eles eram desacelerados. Né? Eu tenho aqui os números.
chegavam 2 vezes 10 a 7 antiprótons, a energia de 5,7 MeV. Né? Eles vinham do antipróton decelerator. Quando chegavam nessa região aqui, eles já deixavam preparado um plasma de elétrons. E aí esse plasma de elétrons, ele interagia com os antiprótons e freava os antiprótons. E aí o que acontece? Baixa a temperatura deles. Depois, eles retiravam esses elétrons aqui. É claro, o elétron não é interessante para mais nada na análise, só para resfriar o antipróton. Lógico que há muita perda, né? No fim de todo esse processo, você tinha a ordem de grandeza era 10 a 7 antiprótons. No fim das contas, você fica com 10 a 3. Né, 3.000, 3 vezes 10 a 3, exatamente, são 3.000 antiprótons. Isso a cada injeção, tá? A cada 100 segundos, o AD dá uma injeção de 2 vezes 10 a 7 antiprótons. Enquanto isso acontecia, do lado direito, você tinha aqui uma fonte radioativa de sódio 22, como eu disse para vocês, né? 99,9% da radiação emitida pelo sódio 22 é via decaimento beta inverso. Para quem não lembra, é um neutrino e um pósitron. O neutrino, lógico, esse equipamento aqui é cego, ele não para neutrino, ele não vê neutrino. Neutrino, a gente sabe, interage muito pouco com a matéria, né? Então é como se ele só emitisse pósitron. E aí você tinha o pósitron accumulator, que vai também a partir de emissão de radiação Bremsstrahlung, vai baixar também a energia desse pósitron. E aí ocorre aqui no mesmo equipamento, né, onde o antipróton é capturado, ocorre a mistura com o pósitron para a futura formação do antihidrogênio. Como que essa formação ela ocorre? Né? Vamos ficar atento aqui a essa figura, a figura inferior do lado direito. Eu tenho um plasma de pósitrons que está preso aqui por conta desse potencial. Aqui é o potencial elétrico mesmo, tá? Trap potential, né? O potencial da trap. Então você tem esse plasma de pósitrons. E aí, inicialmente, os meus antiprótons são armazenados neste potencial aqui, nesse buraquinho aqui do potencial. Para quem se lembra, lá mesmo, não precisa nem ser aula de eletromagnetismo. Lá na mecânica física mesmo, a gente vê as curvas de potencial, né? Então, os antiprótons ficam acumuladinhos aqui. O que acontece? Quando eu quero fazer a mistura, eu mudo do meu potencial pontilhado para o potencial preenchido. E os meus antiprótons caem, com toda a licença poética, só para ficar uma coisa mais visual mesmo, nos pósitrons. Né? E aí se misturam, há a mistura, e no fim das contas há a formação do antihidrogênio. Para vocês terem noção, chegam 10 elevado a 8 pósitrons, aqui pelo positron accumulator, e metade sobrevive. Então, 0,75 vezes 10 a 8 pósitrons. No fim das contas, ocorre essa mistura. E eu estou descrevendo para vocês a mistura fria, tá? A baixas temperaturas. Existe também a mistura quente, quem quiser saber mais sobre isso, lê o artigo. Mas eu não vou tratar dela aqui com grande detalhe, não. Essa formação do antihidrogênio, ela se dá depois de 3 injeções de antiprótons, né? Para quem tem a memória boa, eu não tenho, eu preciso dar uma olhada aqui. A cada injeção, você tem, resultando depois das perdas de tudo, 3.000 prótons. Com 3 injeções, você tem, então vamos chutar alto aí, 10.000, né? 10 elevado a 4 antiprótons, que junto com os 7 vezes 10 elevado a 7 pósitrons, fazem a mistura, e aí, no fim das contas, formam o antihidrogênio. A questão é a seguinte, uma vez que se forma o antihidrogênio, esse potencial elétrico ele fica sem sentido, né? Porque, sem sentido no sentido de que ele não interfere na vida do antihidrogênio, ele é neutro. Então ele vai estar passando, ele vai fazer o que ele quiser. O grande bacana do Athena é, como vocês vão ver, isso se repete nos demais experimentos, ter essa, em volta, né, de todo esse aparato aqui de onde é feito o mixing, existem detectores, e eu já vou explicar mais sobre eles, com o objetivo de medir se foi formado o antihidrogênio e se ele está em baixa temperatura, se ele foi produzido
boostado, ou seja, com grande velocidade ou não, ou praticamente em repouso, que era essa a ideia da época. Quem lembra aí da última palestra, né, da primeira parte da palestra, lá eu mostrei o seguinte, o antihidrogênio, a forma de decaimento dele, o antipróton, ele vai, quando interage com a matéria, ele emite pions, e o pósitron, ele aniquila com o elétron de matéria e emite 2 fótons back-to-back de 511 keV cada, que é justamente a massa de repouso do elétron e do pósitron. Então, são por esses tipos de eventos que se procura. Então, se coloca esse detector em volta da região do mixing, com tira de silício para detectar pions e cristal de iodeto de césio para detectar os fótons. Então, os sinais, o que era um sinal de antihidrogênio sendo produzido? Quando você tinha fótons back-to-back de 511 keV, kiloelectronvolts cada, e a emissão a detecção de pions, certo? Você conseguia fazer a reconstrução e dizer se era realmente um antihidrogênio, se ele estava em repouso ou não. No fim das contas, né, com as medições, tem o background, né, o fundo, para quem não é da área, o background são aqueles eventos que os produtos finais são idênticos ao que você procura, mas o evento em si não é o que você procura. Então você precisa fazer toda uma análise e tudo mais, e o resultado final é que foram produzidos 50 mil antihidrogênios frios, o que era um recorde na época. O ATRAP, que era um outro experimento que eu vou falar agora em seguida, bem parecido com esse, e vou mostrar onde ele se difere, ele fez essa mesma medida nesse mesmo ano. Tem um outro artigo também bem interessante a respeito disso. Então vamos ao ATRAP. O ATRAP começou em 2001, existe até hoje, você quer a equipe lá da época. Qual é a diferença do ATRAP para o Athena? Algumas. Né? A primeira é no método de resfriamento dos pósitrons. O Athena usava emissão de Bremsstrahlung, quer dizer, o pósitron, assim como o elétron, à medida que ele é acelerado, ele emite, acelerado circularmente, né? Ele emite radiação. Então aí você vai freando ele. Aqui você faz uma engenhoca um pouco mais complexa, mas bastante útil na época, depois acabou sendo mudado também, mas a princípio era bastante útil, que era colocar os pósitrons lá também do sódio 22, do decaimento beta inverso e tudo mais, você põe esses pósitrons para passar numa placa de titânio de 10 micrômetros, né? E também num cristal de tungstênio de 2 micrômetros. Quando passava pelo material, e aí o pessoal que gosta de física dos materiais, é uma coisa legal de se estudar, acontecia a formação de um positrônio. O positrônio, ele é um estado ligado elétron-pósitron. Altamente instável, é lógico. Claro que não é como o antihidrogênio, que a gente espera que seja tão estável quanto o hidrogênio. Nesse caso, não. Porque você tem uma mistura, você tem uma partícula, né? O positrônio, que tem mistura nisso, tem partícula e antipartícula, que formam esse cara que é híbrido, né? O que não acontece no antihidrogênio, que ele é completamente formado somente por antipartículas. E aí ele não devia, a princípio, violar CPT. Então, tudo que o hidrogênio faz, o antihidrogênio tem que fazer. Nesse caso, não. O positrônio ele é mesmo altamente instável. Né? Só que esse processo faz com que o pósitron perca muita energia, e se ele está formando um estado ligado, apesar de instável, ele está formando um estado ligado, ora pois. Então ele consegue ultrapassar uma região, e chegando no final você ioniza o positrônio, quer dizer, arranca o elétron para um lado, o pósitron para o outro, e você tem o pósitron a uma energia muito mais baixa do que ele tinha no começo do seu percurso. É um negócio meio doido, mas funcionava. Deixa eu ver aqui mais. Sim, uma coisa que eu não sei se falei lá no começo, enfatizei, todos esses experimentos que eu mostro para vocês usam penning traps para armazenar os antiprótons, os pósitrons. Então, todo o processo de armazenamento é feito por penning traps ou variantes. Por isso que eu falei dela lá no começo. Ela é muito importante, pelo menos saber mais ou menos o que é. Quem tiver interesse de mergulhar nessa área, saber um pouco mais sobre essa área, trabalhar nisso, por que não? Enfim, tem que saber o que é uma penning trap muito bem.
Uma outra diferença interessantíssima do Atrap em relação ao Athena é que no mesmo ano, em 2002, e aí uma coisa, não sei se vocês vendo só essa figura, vocês já conseguem ver mais ou menos a diferença, né? Não tem em volta aqui não tem o cristal de iodeto de césio. Você tem 3 camadas de fibras que cintilam para você justamente medir partículas que são produzidas aqui dentro, mas você não tem toda aquela engenhoca do Athena, que o Athena tinha, para medir os fótons e os píons. Né? Então a pergunta que fica é a seguinte: como que o Atrap mede os anti-hidrogênios? Como que o Atrap sabe que foram produzidos anti-hidrogênios? Essa é uma boa pergunta, que é respondida por esse artigo, que é muito interessante, de 2002 também, em que ele vai reportar a produção de mais de 170 mil anti-hidrogênios, tá? Frios, e o melhor de tudo, sem background. Lembra do background que eu falei? O fundo é aquele evento que parece com o que você procura, mas os produtos finais, né, são parecidos, mas o evento em si é completamente diferente. Justamente, nesse caso, eles conseguiram uma técnica muito interessante, que eu vou explicar agora, de medir. Isso, assim, para quem é físico de altas energias, físico experimental, se você fala que você quer guiar uma análise que não tem background, ele já vai regalar um olhão, porque ele vai falar: como assim tem background? Que análise é essa, né? Esse é um exemplo. Vamos lá. Vocês já estão vendo aí por essa figura aí, a figura 2A, desse artigo linkado aí acima, que o potencial, a estrutura do potencial, ela é mais ou menos parecida com a que o Athena levava, né? Guiava o antipróton, o pósitron, tudo, enfim, tudo se parece. A diferença é o final. O que acontece? Quando você produz o antihidrogênio, a única maneira dele chegar, né, na verdade, aqui, o que você tem aqui dentro, né? Antipróton e pósitron. Que quando você faz a mistura, né, quando vai da linha preenchida para a linha pontilhada, ou seja, o pósitron ele mistura com os antiprótons, você forma o antihidrogênio. A única maneira de você chegar aqui no final, nessa barreira de ionização, e você medir um antipróton, é se ele viajar ligado a um pósitron, formando uma partícula neutra. E aí, que partícula é essa? Né? Que átomo é esse? É justamente o antihidrogênio. Então, qual o objetivo? Qual é a artimanha desse experimento? Você fazia a mistura, deixava um espaço para o antihidrogênio viajar, e só ele conseguia viajar nesse espaço, porque ele não sente o potencial. Esse é o bacana. Chegando aqui no final, você emite radiação, ele ioniza. Você arranca o pósitron do antihidrogênio e deixa só o antipróton. E aí aqui no final você vai medir o quê? O antipróton e o pósitron. Então, relativamente simples, né? Eles mediram, de fato, 600 e poucos eventos de antihidrogênio ionizado. Tem toda a questão de eficiência, septância, termos técnicos que significam que você não mede tudo o que está sendo feito ali. Você mede uma parcela, mas você consegue fazer uma regra de 3 simples, no fim das contas, que não é nada muito mais complexo do que isso. Você consegue estimar, claro que existem, a tarefa estatística ela é penosa, ela é longa, mas no fim das contas não deixa de ser uma regra de 3. E você consegue inferir quantos tem que ser produzidos. Para você medir 600 e pouco, muito mais tem que ter sido produzido. Quantos? 170 mil. Essa é a estimativa final. E aí, só vou enfatizar, foram esses 657 aqui, né, que foram medidos de fato, que levavam a 170 mil, que é a observação indireta. Só quero enfatizar a importância de brincar com o antihidrogênio ionizado. A partir dessa ionização, a gente conseguia produzir antipróton em 1 hora, mais do que foi feito no total em todos os experimentos até aqui, até 2002. Né? Então, esse experimento do Atrap ele foi muito celebrado, tá? Porque ele mostrava, primeiro, por que é background free? Né? Aqui a figura 2D, ela mostra o seguinte: ela mostra que nenhum antipróton é medido quando eu também não meço um pósitron. Então, se houvesse algum background, ele estaria nessa figurinha aqui. E não tem nada.
Então tá tudo aqui, são todos eventos. Você não tem fundo, você não tem nada que vai te enganar na tua análise. Parece o evento que você está procurando, mas não é. Tudo bem? Próximo. Não, próximo não. Tem esse aqui do atrato que é interessante ainda, achei que já ia passar. Em 2013, e aí hoje a minha análise, a minha apresentação ela não vai ser cronológica, tá? Vou falar de cada experimento e mostrar os artigos mais importantes. Eu acho que agora, dos anos 2000 para cá, perde um pouco de sentido fazer um negócio estritamente cronológico. Acho que fica mais interessante falar de cada experimento dos artigos mais importantes. Em 2013, o Atrato conseguiu isolar um único antipróton, botar lá, eles usaram, né, uma variante de uma penning trap. Olha a importância aí. Já havia sido feito, não foi a primeira vez que foi feito esse isolamento, mas foi a primeira vez que se usou esse isolamento para medir o momento magnético do antipróton. E aí a medida mais precisa que a gente tem não. O base depois mediu com mais precisão, mas na época era mais precisa. Para vocês terem uma ideia, né, historicamente, onde estava a precisão, e com a precisão estava lá em 10 a 3, menos 3, 10 a menos 2, né? Vai para 10 a menos 6, 10 a menos 5, quando a TRAP em 2012, é publicado em 2013, mas a medida é feita em 2012. Né? Qual é a ideia aqui? É fazer a razão do momento magnético do antipróton sobre o momento magnético do próton. E você vê que é quase o mesmo. É o mesmo, né? Com um errinho aqui, quer dizer, com a precisão aqui em 5 partes por milhão. Então você vê que você faz a razão, menos um, claro, um é positivo, o outro é negativo, mas é menos de um sinal, eles são em módulo idênticos, ou seja, não há violação de CPT. Vamos ter sempre em mente, né, à medida que a gente mostra aqui os resultados dos experimentos, o que a gente procura aqui é uma assimetria. Procurar no antipróton algo que o próton não faz, ou procurar no pósitron algo que o elétron não faz, ou, que é a grande questão, procurar no antihidrogênio algo que o hidrogênio não faz. Né? E nesse caso aqui, enfim, é idêntico, né? Não tem essa. Pelo menos nessa precisão não há nenhuma anomalia. Um outro experimento que existe até hoje é o ASACUSA, né? Atomic Spectroscopy and Collisions Using Slow Antiprotons. Ele começou a tomar dado em 2002 e é usado, ele existe até hoje, depois eu até mostro uma imagem um pouco mais moderna. De todos os experimentos que a gente pesquisou, esse é o que mais tem coisa. Assim. Talvez o alfa tenha mais, não sei, mas esse eu acho que ganha ainda. Assim, ele tem muita coisa legal. Não coisa de publicação, que eu digo, mas assim, coisas na internet, para você ver, coisas assim, a nível de divulgação mesmo, sabe? Eu acho isso muito importante. O Asakusa, ele é muito propósito geral, ele faz muita coisa ao mesmo tempo, como a própria imagem mostra, né? Ele tem várias garras e partes, ele é diferente um pouco do Athena e do Atrato, e ao mesmo tempo ele consegue mostrar para o público que não é da área, que não trabalha diretamente nele, coisas bastante interessantes que faz. E está tudo linkado aí. Quando eu achar que devo, eu chamo a atenção para algumas coisas, enfim, mais importantes. Só rapidamente aqui explicando o esquema dele, o Musashi ele é um aparato que recebe os antiprótons do AD. Né? Então os antiprótons são injetados aqui e armazenados aqui. Por outro lado, existe lá a mesma história, uma fonte radioativa de sódio 22 que emite pósitrons e ele é acumulado. E aqui, muitas coisas acontecem. Vamos lá. Alguns dos objetivos do Asakusa. Né? Minha câmera deu uma bugada. Tá, voltou. Fazer medições precisas da espectroscopia do antihidrogênio com uma estrutura hiperfina. Daqui a pouco eu vou falar, como já prometi, né? Falar um pouco mais de espectroscopia, relembrar os esquecidos, mas é muito importante que a gente tenha a medida da espectroscopia do antihidrogênio. Nessa época não tinha sido feita ainda. O Atrato, quando ele ioniza o antihidrogênio, ele tem a primeira evidência ali dos estados quânticos e tudo, mas ainda não é uma medida de precisão, longe de ser. Enfim, não quer dizer muita coisa, mas é uma primeira, é um bom primeiro momento, digamos assim. Uma outra coisa interessantíssima que o Asakusa faz, e isso desses grandes experimentos só ele faz, é a produção do hélio antiprotônico. O que é o hélio antiprotônico? Bem, vamos lembrar bem, né, que o átomo de hélio, no seu núcleo, tem 2 prótons e 2 nêutrons, a partícula alfa, né, para quem é da radiação.
e em torno tem 2 elétrons. Como que ele é produzido? Você pega lá o gás hélio e emite antiprótons no gás hélio. O antipróton, ele joga fora um dos elétrons, lembrando, o antipróton é negativo, ele joga, só que muito mais pesado. Ele joga fora cerca de 1.800 e poucas vezes mais pesado que o elétron, mas também negativo. Então ele joga fora o elétron e toma o lugar dele. Claro que a órbita, como vocês podem ver na figura aqui, ela é uma órbita diferente da órbita do elétron, ela é menor, mais curta. Claro, ele é uma partícula muito mais pesada, mas isso aqui forma um elemento instável. Sim, instável. Por que ele é instável? Porque ele é um elemento híbrido, né? Ele é um átomo híbrido. Há nele partícula, a partícula alfa no núcleo, e o elétron na órbita, e o antipróton, que é uma antipartícula, também na órbita. Qual a vantagem da formação do hélio antiprotônico? Você consegue com ele fazer saltos, promover saltos quânticos a esse antipróton e a esse elétron também. Isso isso produz no fim do dia medidas muito precisas da massa do antipróton. Eu escolhi, para não me alongar muito, não mostrar aqui como isso é feito em detalhes, mas para quem já estudou um pouquinho de espectroscopia e se lembra lá da fórmula de Rydberg, né, que generaliza as séries de Balmer, Paschen, e a outra eu esqueci porque minha memória é uma droga. Esqueci mesmo, gente. Que memória ruim que eu tenho. Enfim, ele tem lá a fórmula dele e ele tem a constante de Rydberg, que é o Rzão-H, certo? Essa constante de Rydberg, depois ela é demonstrada mesmo pelo Bohr, né? O Bohr ele vai lá e mostra, da teoria, ele tira a constante de Rydberg e vê que ele é proporcional à massa do elétron, né? Então, se eu quiser escrever uma fórmula de Rydberg, mas considerando que a partícula que está orbitando o meu núcleo é um antipróton e não um elétron, eu preciso mudar a minha constante de Rydberg. Não preciso? Preciso. Então, o que se faz? Você mede as oscilações, né, as frequências de oscilação, dependendo da energia do fóton que é emitido. Com essa energia de emissão a cada salto quântico, você consegue tirar daí dessas medidas a constante de Rydberg. Ela foi, na verdade, lá o Rydberg mede ela primeiramente, experimentalmente. Claro que com partículas de matéria, né? Não usando antimatéria. Hoje, nós acusamos que se faz é pegar isso e fazer isso para o antipróton. E medir a constante de Rydberg para o antipróton. E da constante de Rydberg para o antipróton, você tira a massa do antipróton e compara com a massa do elétron. Você escreve uma constante em função da outra e tira aí uma excelente razão. Então, grande parte das medidas de precisão da massa do antipróton vieram de medidas de espectroscopia do hélio antiprotônico. Certo? É muita informação, eu sei. Qualquer dúvida, manda e-mail para a gente, ouve de novo e lê os artigos, tá? Mas é bastante informação, não sei se me faço entender muito bem às vezes, mas, enfim, é bem interessante, é uma coisa bastante bacana, tá? Uma outra coisa legal que o Asakusa faz é investigar processos de aniquilação entre matéria e antimatéria. Aí vocês vão dizer, isso não é meio redundante? A gente não já sabe que matéria com antimatéria aniquila, emite fóton e acabou? Sim, a gente sabe. Só que a gente não viu isso ainda, a essa época, a gente está falando em 2002, não já visto ainda, esse processo de aniquilação ocorrendo a baixa energia. Né? E qual é o objetivo? Era tentar medir algum desbalanço. Se você, quando colide partícula, quando você faz interagir partícula e antipartícula, você tem algum desbalanço de energia, por menor que seja, isso pode explicar o que? A assimetria bariônica do universo. O que é a assimetria bariônica do universo? Vamos lembrar lá do nosso primeiro dia, né? É você ter só matéria no universo. Você não ter grandes redutos de antimatéria. Né? Hoje, se sabe da astronomia, que você vê por aí tudo é feito de matéria. E claro que tem a matéria escura e energia escura, que são uma outra pedra no sapato. Mas o que a matéria visível, né, ela é toda matéria. Cadê a antimatéria visível, que devia ser em igual proporção via simetria CPT? Né? A simetria CPT ela é válida até hoje. A gente vai ver até o final dessa palestra. Em todos os experimentos até hoje, ela foi válida. Só que ela ainda é uma pedra no sapato a nível astronômico. Né? Mas vamos continuar aqui.
Então, o que o Asakusa implementa? Um desacelerador de radiofrequência, que fica justamente aí nessa parte do Musashi, né, que é no anexo ao AD. Ele pega esses antiprótons de 5,3 MeV e baixa a energia para 100 keV. E aumenta muito a eficiência desses experimentos de aniquilação de matéria e antimatéria. Deixa eu ver se já falei tudo, porque o Asakusa ele é uma fonte infinita de coisa bacana para se discutir. Eu vou mostrar aqui agora uns artigos, os principais artigos do Asakusa, no próximo slide. Aí abaixo, a gente tem o site. Tá tapando, né? Mas vocês viram bastante, depois vocês vão ter acesso a esses slides. Vocês vão ter acesso ao site oficial do Asakusa com muita informação legal. Eles têm uma aba para cada tipo de experimento, para espectroscopia, para o hélio antiprotônico, para aniquilação matéria antimatéria, enfim, é muito bacana. Aqui, só antes de passar para os artigos, é só um esquema mais moderno do Asakusa, da Musashi, que é onde os antiprótons são recebidos e baixa energia, ultra low energy antiproton beam transport line, quer dizer, você transporta os antiprótons para misturar com os pósitrons. Aí você tem essa trap, que é bem interessante, que é a cusp trap, que é um tipo de prisão, vamos usar essa tradução, para partículas carregadas, que é uma variante da Penning Trap. Ela usa bobinas de anti-Helmholtz. É uma tecnologia bastante interessante para quem tem curiosidade em relação à engenharia dos experimentos, tudo mais, a formação de detecção e o próprio lidar mesmo com partículas elementares. Isso aqui é uma coisa, é um poço sem fundo de informação legal. Aí aqui você tem a parte onde é feita a espectroscopia hiperfina, um magneto de sexto polo, que você precisa conter, a gente vai ver mais na frente, como você faz para conter o anti-hidrogênio, e aqui a detecção desse anti-hidrogênio. Também existe aqui essas plaquinhas, são detetores de silício, para medir possíveis decaimento em pions e outras partículas. Tá aqui a referência. Lembrando um pouquinho da espectroscopia, só para vocês ficarem mais inteirados, contar um pouquinho de história para vocês. O Bohr, lá no comecinho do século passado, ele tem a chamada velha mecânica quântica, né? Ele é um dos pioneiros, e ele quantiza os estados de energia do elétron em torno do átomo, aí daí ele consegue deduzir a fórmula de Rydberg, e por aí vai. E aí ele tem os níveis de energia, N1, N2, N3, N4, por aí vai. Então, isso daqui são os níveis de energia que a gente conhece, aprende lá com a tia Teteca no ensino médio, e ela bota lá, a tia Teteca põe lá no quadro os níveis de energia, quando acontece salto quântico, o elétron ele tem uma órbita no modelo de Bohr, a órbita pode ser qualquer uma, não pode, ela é quantizada, e por aí vai. Todo mundo já ouviu essa história algumas vezes, desde, como diria o Vitor Oguri, todo mundo sabe disso lá do maternal, desde pequenininho, todo mundo já sabe. Aí, em 28, vem a equação de Dirac, e já sabia, já conhecia o spin desde o Lembeck, e o rapaz, minha memória é muito ruim, não me lembro, Goldschmidt, 23, se não me engano, 22, 23, e aí em 28 o Dirac, da equação dele, retira o spin sai naturalmente da equação de Dirac, e ocorrem os desdobramentos, chamada da estrutura fina da matéria. Então, cada nível de energia, lá do Bohr, lá que todo mundo conhece desde o maternal, ele dita, do nível 2 em diante, você tem desdobramentos devido ao elétron ter spin. O que na época para o Bohr não estava nos planos de saber explicar direito isso ainda. Né? Então, com o Dirac você explica a estrutura fina, né? Que é devido justamente à presença de spin do elétron, né? Da interação. Ele tem o momento angular orbital por estar orbitando o núcleo, mas ele também tem momento angular intrínseco, né? A ele mesmo, o spin meio, mais meio ou menos meio. Depois, década de 50, se eu não me engano, você tem o desvio de Lamb, o Lamb shift, que, enfim, a medida do Lamb shift, o Matheus vai falar um pouco mais para frente, experimentos que medem isso no anti-hidrogênio, mas quando ela ocorre usando átomos de matéria, lá nos anos 50, ela impulsiona a teoria quântica de campos, porque ela é uma maneira de se comprovar as flutuações quânticas do vácuo. Então, justamente a interação do elétron
com essas flutuações quânticas, onde ocorre, e é por isso que ocorre esses desdobramentos. Então você vê que o estado de Dirac aqui, o S meio P meio, ele desdobra, né? Então você tem diferentes energias aqui. Uma coisa que o Matheus vai falar, mas eu já adianto, é que esses saltos, essas diferenças de energia são muito características. Desde lá do Bohr, desde o maternal, a tia Teteca já dizia para vocês que a espectroscopia dos átomos era a identidade, era a digital dos átomos. Cada átomo tem um espectro dele, que é dele, e não é de outro, não tem outro igual. Então, qual é a graça aqui? Claro que quando você avança no experimento e mede desvio de Lamb, você tem uma digital com uma resolução assim, de 4K numa TV de 65 polegadas, certo? E aí, qual a graça de se fazer isso para o antihidrogênio? É medir para ver se é idêntico ao hidrogênio, porque você está vendo, você está penetrando na identidade do hidrogênio quando você mede desvio de Lamb. Então você penetra na identidade do antihidrogênio para ver se eles têm o mesmo número de RG, para a gente falar em termos mais comuns. E uma outra coisa interessante também é o espectro de radiação, o espectro hiperfino, que se dá devido à interação do spin do elétron com o spin do núcleo. Também, né? O núcleo dos átomos também tem spin, por ser formado por prótons e nêutrons, que são férmions de spin meio, e aí existe toda aquela combinação, aquela coisa, enfim, há essa interação, e aí você consegue também medir esses desdobramentos. Quer dizer, você vê que o S meio aqui do desvio de Lamb desdobra em F1 e F2, né? Maravilha. Só realmente para refrescar a memória de vocês. Então, aqui os principais artigos do Asakusa, né? Em 2002 ainda, ele publica um belíssimo artigo em relação à estrutura hiperfina do hélio antiprotônico. Em 2003, se revela, né? Você consegue ver que a antimatéria tunela quanticamente, assim como a matéria, o que é bacana, né? É bom que isso aconteça para não violar a CPT. Esse artigo de 2004, ele é bem interessante, mostra esses estudos com esse átomo híbrido de hélio antiprotônico, que é meio estranho, né? Eu, quando vi isso pela primeira vez, achei bastante esquisito. Matheus também. Até estava achando que era mentira, que era fake news. Mas não é não, tá tudo aí linkado. E em 2006, se determina a massa do antipróton com precisão de 4 partes por bilhão, usando justamente a espectroscopia do P-HE+. O que é o P-HE+? HE+, é você pegar o hélio e arrancar um elétron. E o P-bar é o antipróton. Então, enfim, P-HE+, é o hélio antiprotônico. Aquilo que eu expliquei, de você medir a constante de Rydberg para o elétron, para o antipróton e fazer a relação, você consegue uma determinação da massa do antipróton em 4 partes por bilhão. E em 2007, se determina o momento magnético do antipróton com uma incerteza de 0,3. Lembra que o Atrato, depois, em 2013, faz uma medida bem mais precisa. Mas, enfim, isso na época, em 2007, era bastante importante. Em 2010, eu pus esse artigo aqui, como eu falei, da Cusp Trap, que é um tipo de trap bastante moderno e interessante. Quem tiver mais interesse e quiser clicar aí e dar uma lida, esse artigo é bacana. 2011, mede a massa do antipróton, também ainda com a espectroscopia do hélio antiprotônico, mas agora com precisão de 1 parte por bilhão. Em 2012, aí já agora mudando um pouco, saindo um pouco da espectroscopia do hélio antiprotônico, olhando um pouco para os experimentos de aniquilação, matéria e antimatéria, tem esse artigo bastante legal, em que é a primeira vez que você consegue ver uma aniquilação do antipróton com uma energia abaixo de 1 MeV. Né? Então, a ideia agora é ir diminuindo, né? E baixando a energia em que ocorre a aniquilação para você ver se há algum desbalanço. Em 2014, tem a primeira medida da estrutura hiperfina do antihidrogênio, né? Usando ainda antihidrogênio em movimento, porque é muito difícil, como a gente já falei e vou tornar a falar, você aprisionar o antihidrogênio é muito difícil. Quem faz isso muito bem é o alfa, que eu vou falar no final. Mas, enfim, fora ele, é difícil você ver experimentos que fazem isso. Então, você pega o antihidrogênio em flight, que é em voo, né, em movimento,
e faz a medida da estrutura hiperfina ali, né, usando 80 átomos de antihidrogênio. E em 2016 ocorre a medida da massa do antipróton mais precisa. E ela vem da onde? Do hélio antiprotônico. Justamente, você diminui muito a temperatura dele, em torno de 1,5, 1,7 Kelvin, e aí você consegue medir essa massa. Ela é muito precisa, lembrando que ela é sempre feita em função da massa do elétron, por conta da maneira com que é medida mesmo. Tá? Quem tiver interesse em que eu mostre realmente a conta e tudo, não é nada difícil. Qualquer aluno em começo de graduação em exatas consegue pegar. Né? Nada, claro que se já viu a fórmula de Rydberg, ajuda muito, né? Porque eu vou estar lidando com uma coisa que é conhecida. Mas as contas em si, para sair dali, tirar realmente de onde, como isso é feito, é bastante trivial, nenhum problema. Em 2017 ocorre uma medida bastante boa, que é a medida do splitting, né, de hiperfino do antihidrogênio. Na verdade, essa medida do split hiperfino, no caso da espectroscopia, né, do desdobramento hiperfino, ele é feito para o hidrogênio primeiro. E aí já faz como posso dizer assim, já dá ali uma perspectiva de como fazer para o antihidrogênio. Lógico que é muito mais difícil, né? Mas era uma boa maneira, porque o hidrogênio também é neutro, tem a vantagem de que se interage com matéria não vai aniquilar, enfim, é um bom protótipo. Né? Então é um artigo também bastante interessante. E um artigo do ano passado, que é a primeira medida dos números quânticos do antihidrogênio, já aqui no estado fundamental, né? Quer dizer, você tem que garantir que o antihidrogênio não está excitado. O pósitron está quietinho na primeira camada, toda aquela história que a gente já viu lá para a matéria, sem garantir aqui para o antihidrogênio, e você consegue, ajustando um campo magnético muito fraquinho, porque se você põe um campo magnético muito supimpa, você dá energia demais para o antihidrogênio, ele excita, acabou a graça. Então você precisa controlar ele a campos magnéticos muito baixinhos para conseguir manter ele aprisionado, só que sem dar muita energia para ele. Quer dizer, se ele está indo muito para o lado que você não quer, você precisa ter um campo magnético que joga ele para o meio de novo, interagindo com o seu momento magnético, mas também não dê muita energia para ele. Isso é muito, por isso que só foi feito ano passado, né? Ainda está em estado inicial aí de pesquisa. Agora o alfa, que é o nosso gigante vermelho. Inventei esse apelido agora, ele sequer é vermelho, só realmente essas linhas de campo aí. Mas ele é bastante bacana também de se trabalhar, porque vocês veem como cada experimento tem uma graça, tem uma coisa divertida sobre. Né? A coisa bacana do alfa é que ele tem um aparato todo bem produzido, com base em campo magnético, para aprisionar o antihidrogênio. E aí agora sim chegamos. Por que ele é o astro? Por que o alfa é o astro da noite? Né? É aquele cara que entra na balada e todo mundo olha, né? O astro, o cara, o famoso, né? Por que ele é o famosão? Porque ele é o cara que consegue produzir o antihidrogênio a partir de antipróton e pósitron e consegue mexer com ele. Mexer. Ó, eu quero que você vá para lá. Aí vai para lá. Eu quero que você volte. Você volta. E isso é uma coisa que ele é de 2008, Alpha. 10 anos antes, se ri da cara de quem fala que em tão pouco tempo se faria isso com antihidrogênio. Por quê? Ele é neutro, campo elétrico não mexe bem, campo magnético tem que ser muito bem ajustado. Como que o alfa faz isso? Via campo magnético, interação com o momento magnético do antihidrogênio. Então essas imagens são bastante legais, que elas mostram como que é feito o isolamento radial, né? Ou seja, como que uma vez que eu produzo o antihidrogênio aqui dentro, como que ele não escapa lateralmente? Por que ele não escapa lateralmente? Porque eu tenho esses caras aqui. Esse campo magnético, aqui e aqui, que vão, tá vendo só o tracejado verde? Quando o meu antihidrogênio estiver indo muito para o canto, tem um campo magnético aqui que vai me empurrar. E eu vou voltar para o centro. E não posso, vou voltando. Ao mesmo tempo, aqui, olha só, aqui eu tenho a minha visão em X. Né? Quer dizer, aqui eu tenho X. Aqui o campo, aqui é X por Y,
e aí o campo magnético, onde é mais vermelhão, ele é mais intenso, e aqui eu tenho X por campo magnético, quer dizer, eu pego só esse cara aqui e vejo como o campo varia em X. Você vê que no meio aqui, né, que é essa parte central, eu não tenho quase campo magnético. Aqui ele é livre, o meu antihidrogênio é feliz pra caramba. Mas se ele vai muito para um canto, ele é empurrado, vai muito para o outro, ele é empurrado. Né? Só lembrar lá do potencial da bolinha lá na mecânica física 1, ou na física 1, dependendo. Na UERJ é mecânica física 1, nos outros cursos geralmente é física 1. E aqui, como que eu impeço o meu antihidrogênio de vazar para frente ou vazar para trás? Com o que eles chamam de mirror coil. Seria um espelho de recuo, numa tradução muito safada, porque eu não sei uma tradução melhor. Mas, enfim, a tradução livre é essa. O que significa é que você também tem campos magnéticos aqui, que você pode ver nessa figura aqui na parte C, né? Que o antihidrogênio é produzido aqui no meio. Se ele vai muito para frente, ele tem que voltar por conta do campo magnético. Se ele vai muito para trás, ele tem que voltar por conta do campo magnético. Aí você vai me perguntar, como que eu garanto que o que é formado aí dentro é antihidrogênio e que eu não tenho antipróton e pósitron para atrapalhar a minha vida? Como que você me garante isso? Muito simples. Eu coloco um campo elétrico intenso nessa região. Isso vai me jogar fora todo mundo que não é antihidrogênio, ou seja, todo mundo que não é neutro, nem tem um momento magnético bem em ressonância, bem azeitado com o meu campo magnético que eu estou produzindo, que eu conheço bem. Se eu ponho meu campo magnético, eu sei quanto ele vale muito bem, certo? Então, a estrutura do alfa é essa. Você vê com uma estrutura mais robusta, né, mais imponente. Ele fica, inicialmente, ele é montado no lugar do Athena. Né? O Athena é desmontado e se monta o alfa no mesmo lugar. O Asakusa e o Atrap existem até hoje. Agora, eu vou tentar mostrar para vocês um vídeo. Como eu falei, né, o Asakusa tem muita informação boa na web, o alfa também. Tem vídeos legais. Uma coisa que eu não falei... Visita virtual ao alfa. Você consegue fazer como no Google Maps. Você joga o bonequinho e põe um bonequinho para andar pela rua. Você consegue fazer algo parecido lá dentro do alfa. Ver lá como funciona e tal. Isso tudo moderno, tá, gente? É feito agora recentemente. A parte que eu falei mais antiga e tudo já ficou para trás. Né? Agora eu estou falando de experimentos atualíssimos. Né? Tanto que trago artigos do ano passado. Tem artigo, acho que o Matheus vai falar desse ano. Enfim, isso tudo bomba até hoje, tá? Não é arqueologia física, não. São coisas que estão em alta, muito em alta ainda. Esse vídeo, eu quero ver se eu consigo. Eu não vou conseguir tirar o volume. Não sei se vocês vão conseguir ouvir. É uma pena, peraí. Eu vou retirar o áudio. Porque aí, se vocês quiserem ouvir áudio, vocês vão lá, ouvem no vídeo depois, tá? Essas aqui são as camadas de silício, tá? Que vão medir os píons que podem ser liberados liberados não, emitidos na interação do antihidrogênio com a parte de material mesmo, né? Que é de matéria do experimento. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco como que é feito o experimento de 2011, que a gente comemora 10 anos esse ano, que ele consegue manter o antihidrogênio confinado por 1000 segundos. Na época foi um recorde, uma vitória, um negócio muito bacana feito. Já explico melhor, mas aqui, lembra lá do Athena, que você tinha as camadas de silício para medir os píons que eram emitidos da interação do antipróton e tudo? No alfa, a mesma coisa. Também tem o iodo de césio, o cristal, né, para medir os fótons. Isso tudo não muda. Não, claro que muda, né? A estrutura não é a mesma. O experimento é novo, tudo mais refinado. Mas a ideia é a mesma. Então, aqui vocês veem o octopolo, vou dar um play. Aqui, ó, o detetor de aniquilação, né? Justamente o silício. Aqui você tem o octopolo, que é justamente as linhas de campo que vão manter ele preso angularmente dentro, radialmente para dentro. Vocês entendem isso, eu acho. E aqui, essas bobinas aqui são campos magnéticos que vão manter ele preso frontalmente. Nem vai escapar muito para frente, nem vai escapar muito para trás. Esses eletrodos
para gerar justamente o potencial, né, para lidar com antipróton e pósitron, e depois para expulsar o que não é antihidrogênio, porque é carregado, tem que ir embora. Então, olha só, tem um potencial elétrico, olha que figurinha bacana, né, parecida com aquela que a gente viu. Aqui você tem um plasma de pósitrons, alô pessoal da matéria condensada, né, que há um estudo de plasma de pósitrons bastante, e de antiprótons também, né, bastante ainda em voga nesses experimentos, e a mistura, né, o antipróton ele é injetado nesse plasma de pósitrons. E acontece uma coisa chamada de tribody decays. Você tem dois pósitrons que interagem com o antipróton e sempre sobra um. Um segue a vida dele, o outro forma o antipróton. Aí a minha pergunta é a seguinte, e aí aqui o astro da noite, o antihidrogênio. Minha pergunta é a seguinte, o que vai acontecer com aquele pósitron que foge? Ele é mandado embora pelo campo elétrico depois. O campo elétrico joga ele fora. O antihidrogênio é neutro, não sente campo elétrico. Né? E aí, eu vou falar aqui, olha só que legal, né? A banheira que o antihidrogênio fica armazenado, né? Ele tenta ir para um lado, não pode, quando do campo elétrico, tenta ir para o outro, não pode. E esses campos magnéticos também tratam de alinhar, ou quando, aí no caso, quando eu desligo, olha só que maneira, assim, eita caramba. Peraí, voltei, tudo de novo. Não, tudo de novo não. Não seja tanto. Deixa eu voltar aqui. Tá lá o meu antihidrogênio na banheirinha dele. Se eu desligo o campo magnético, ele fica livre. Né? Ele não tem mais quem controla ele de ir para um lado ou para o outro. O que acontece então? Desliguei o campo magnético, ele interage com a parede do experimento e emite píons e fótons. E aí, isso é medido. Né? Aqui é a visão lateral, claro, toda bonitinha. E justamente naquela parte azul lateral, aquelas camadas de silício, eu consigo medir a trajetória dele. Aqui, vou explicar primeiro essa parte, depois a gente passa para a segunda parte. O experimento feito em 2011, que a gente comemora 10 anos hoje, faz exatamente isso que a gente viu até aqui. Produz o antihidrogênio, mantém ele preso e aí e tenta segurar ele ali o máximo possível. Né? Como que eu consigo dizer quantos antihidrogênios eu tinha ali? Depois que passa um tempo, eu desligo o meu campo magnético e meço, através dos produtos de decaimento, quantos antihidrogênios eu tinha ali. Aí eu faço isso para meio segundo, para 1 segundo, para 2 segundos, para 3 segundos, para 4 segundos, para 6. E assim vai. Né? Até 1000 segundos, até 2000 segundos. Foi o que eles fizeram. A gente vai ver depois por que eles conseguiram. Até 1000 segundos tinha antihidrogênio ainda ali armazenado, mas aí para 2000 segundos a gente não tinha a incerteza sistemática, ela não permite a gente dizer, a precisão, a gente não consegue assegurar que ali ainda havia antihidrogênio. Aqui o finalzinho do vídeo mostra uma maneira bastante curiosa e interessante como é feita a espectroscopia de micro-ondas. Daqui a pouco a gente vai ver artigos sobre isso. Estou falando pra caramba hoje, mas o Matheus eu acho que vai compensar meu tempo, vai falar um pouco menos. Tá aqui o momento magnético. Eu emitindo micro-ondas, olha o que eu faço. Eu enlouqueço o meu antihidrogênio e ele acaba sendo, aqui ele está trapped, né? Aqui ele está organizadinho. A partir da emissão de micro-ondas, eu tenho um split, né? E aí, quando isso ocorre, ele não é mais o campo magnético que tinha alinhado ele bonitinho, perde poder sobre ele, ele consegue, ele perde, ele já não está mais na sua prisão. Ele é emitido e a partir daqui eu consigo justamente medir o quê? A espectroscopia do antihidrogênio, justamente a partir dessas diferenças de energia. Quer dizer, eu sei muito bem, conheço muito bem a energia da minha micro-onda. E aí eu consigo, através da medida do... Espera, eu vou ter que tirar e voltar. Pronto. A partir da medida dos meus produtos finais de decaimento, eu consigo fazer medida de espectroscopia com bastante precisão. Aqui está o artigo 2011 que a gente comemora 10 anos esse ano. Aqui, esse gráfico aqui com os pontinhos vermelhos é o seguinte, né? Eu vou tentar evitar mexer o mouse, né? Para vocês conseguirem ver ele com bastante clareza. No eixo X, o tempo de confinamento. E no eixo Y, quantos antihidrogênios eu consegui armazenar
por tentativa. Então, fazer várias tentativas para 1 segundo de confinamento. Quer dizer, eu formo o antihidrogênio e deixo por 1 segundo o campo magnético ligado. Depois desligo. Depois faço isso por 2 segundos. Depois por 3 segundos, por 4, até 1000, até 2000. Certo? Aqui na direita, a gente vê a significância. Em experimentos de física de altas energias, a gente precisa ter mais de 5 sigma de significância para dizer que aquilo não foi um background, não foi um ruído, não foi problema do experimento, não houve estatística suficiente para dizer a respeito. Então, tudo que está abaixo dessa linha de 5 aqui não pode ser considerado, com certeza. Né? Não é uma medida que realmente foi feita. Então, você vê que até 1000 segundos, né? Até quando eu deixei o meu campo magnético ligado por 1000 segundos, eu tinha antihidrogênio ali dentro, com certeza. Ele se manteve confinado. Já para 2000 eu não consigo assegurar, né? Porque a minha significância é menor que 5 sigma. Aí você vai dizer, para que você está fazendo isso, cara? Você não tem mais o que fazer, sabe? Para que é esse... Veja, como a gente sempre diz, o antihidrogênio ele tem que ter as mesmas propriedades do hidrogênio. Portanto, ele tem que ter uma vida média tão grande quanto a do hidrogênio. Então, a princípio, eu tenho que conseguir armazená-lo por quanto tempo eu quiser. Por que isso não acontece? Por problemas de ordem experimental. Ou seja, eu não consigo deixar o antihidrogênio, até 2011, né? Eu não consigo deixar o antihidrogênio armazenado sem contato com a matéria por mais de 1000 segundos. Né? A gente vai ver daqui a pouco o recorde, né? Por quanto tempo, qual o máximo de tempo até hoje se conseguiu armazenar o antihidrogênio. Esse artigo de 2011 é muito interessante, assim, ser publicado na Nature, vale a pena ler. Aqui agora as principais publicações do Alpha, eu já prometo, estou caminhando para o final. Tá? 2012, ui, caramba, minha câmera caiu. Ele começa a fazer justamente aquelas medidas que eu mostrei lá no finalzinho do vídeo, né? de usar micro-ondas para flipar o spin do pósitron e fazer medida de precisão com o antihidrogênio. Em 2013, tem esse artigo muito bacana, que é uma nova técnica de medida do comportamento gravitacional, ou seja, medir a diferença ali de massa inercial para massa gravitacional do antihidrogênio. A rigor, o que é esse experimento? Tentar entender se o antihidrogênio cai no campo gravitacional ou se ele é repelido pela matéria da Terra. Né? E aí o que se descobre, né, é que ele cai. e está tudo bem. Então, aquelas teorias lá do Matheus que ele mandou no primeiro dia, na primeira parte, elas perdem força. Né? Porque você vê que o antihidrogênio ele é atraído pela Terra, ele não é repelido. Se ele é tão atraído quanto o hidrogênio, isso a gente ainda não tem pelo menos até 2014, 2013, 2014, a gente não tem essa precisão para dizer, mas a gente sabe que ele cai. Né? Esse artigo de 2014 é muito bom. Ele é a medida da carga do antihidrogênio. E ele parece ser meio besta, né? Eu não estou falando o tempo todo que ele é neutro. Não, eu estou falando que vocês acreditaram em mim. Quem está errado são vocês em acreditar em mim. Se eu não medir, eu não posso dizer nada. Não posso dizer nada. Posso dizer muita coisa. Posso inferir muita coisa. Mas a certeza eu vou ter quando eu medir. Eu vou ter ali as minhas... Eu não vou... É aquela coisa, né? A gente que é experimental, a gente não é absolutista, né? Não é sim ou não. Eu sei ou eu não sei. Não. Eu sei com precisão tal. Ou eu não sei com precisão tal. Né? Então, a gente nunca sabe 100% ou não sabe 100%. A gente sempre sabe com alguma precisão. E aí eu sempre lembro da medida do Galileu, da velocidade da luz, em que ele dá a melhor estimativa da época para a velocidade da luz. Né? Ou é infinito ou é muito grande. E a época era o mais preciso que se tinha. Né? Enfim, piadas sem graça à parte. Essa medida de 2014 da carga do antihidrogênio é bem interessante, que o limite experimental dessa época é que ela tem que ser 1,3 vezes 10 elevado a menos 8 da carga do elétron. Isso não é zero. Né? Então a carga do antihidrogênio ela não é zero. Ela é 1,3 vezes 10 a menos 8 a carga do elétron. Claro, ela tem que ser daí para baixo. Esse tipo de medida que a gente chama de limite superior. Para quem não é da área, a gente diz que tem que ser daqui para baixo.
Ah, pode ser zero? Pode. Zero é compatível com essa medida? Lógico que é. Né? Eu não estou fazendo não estou impondo limite dos dois lados. Né? Ela tem que ser menor do que isso e maior do que alguma coisa. Não, ela tem que ser menor do que isso só. Zero é compatível. É claro que a gente quer diminuir essa precisão, no caso, aumentar a precisão, né? Diminuir a ordem de grandeza e ir para menos 10, menos 12, menos 14, para números cada vez menores e mais próximos do zero. Certo? 2 anos depois, o alfa quebra seu próprio recorde e dá uma medida ainda mais precisa, quer dizer, ela vai de 10 a menos 8 para 10 a menos 9 a carga do elétron. Então, quer dizer, a gente vê uma tendência aí de cada vez menor a carga do hidrogênio, indo para o limite que é zero, né, como a gente imagina. Em 2016 tem essa observação aí dos saltos da camada 1s para 2s, no antihidrogênio aprisionado na armadilha lá estou usando armadilha, mas não é a tradução mais certa, de ímãs, né, de campo magnético. Este artigo de 2016 é muita coisa bacana. Né? Tem consistência CPT com precisão relativa de 2 vezes 10 a menos 10. É a primeira vez que se excita o antihidrogênio, no caso a antimatéria, né, pura, com um laser e se mede um estado quântico dele, quer dizer, 2016, 5 anos atrás. E aí faz justamente essa medida da transição 1s para 2s. Em 2017, a observação da estrutura hiperfina do antihidrogênio, também medido daquela mesma maneira como mostrado no final do vídeo, né, com base em emissão de radiação micro-ondas. Em 2018, se melhora o resultado de 2016, agora a gente tem precisão relativa de 2 vezes 10 a menos 12, né, de precisão, em relação à transição 1s, 2s do antihidrogênio, ou seja, estamos caminhando cada vez mais para que essa medida seja idêntica ao hidrogênio, feito de matéria. Em 2018, se mede a transição 1s, 2p, também compatível com o teorema CPT, dessa vez uma precisão de 5 vezes 10 a menos 8. 2020, 2 artigos muito bons de 2020, se mede o 1s, 2p de novo, agora só que aumentando a precisão, né, antes de 5 a menos 8, agora 16 vezes 10 a menos 9. E consegue-se medir o split entre esses dois estados aí, 2p meio, 2p 3 meios, que está ligado, vamos voltar aqui, o 2p meio, 2p 3 meios é da estrutura fina lá do Dirac, ó. Tá aqui, 2p meio, 2 pondo nível, né? 2p meio, 2p 3 meios. Se mede essa diferença aqui. Nesse artigo do ano passado, 2020. Deixa eu ver, voltar. Opa, passei demais, dei spoiler. 2020. Também compatível, numa precisão não tão grande, né? 2 vezes 10 a menos 12. No caso, é a medida da estrutura fina da matéria. Né? E o Matheus vai falar mais sobre isso. Cada tipo de desdobramento desse tem uma particularidade. Vocês vão entender mais para frente em relação a isso. E no ano passado, se faz justamente o armazenamento do antihidrogênio por mais tempo que se tem notícia. Você consegue armazenar o antihidrogênio por 66 horas. Esse é o recorde atual. Eu trago aqui para vocês um esquema do AD hoje em dia. Né? Eu mostrei no começo da nossa fala, eu mostrei um esquema lá atrás, né, com o ATRAP, com o Athena e com o ASACUSA, e hoje a gente vê um esquema atual. Eu retirei essa imagem da visita virtual lá do Alpha, né, uma das imagens que aparece lá na introdução, bem bacana. Então eu tenho, quem eu conheço aqui, com quem que eu já falei para vocês? Já falei para vocês do Alpha, que entrou depois no lugar do Athena, né, do ATRAP, que está desde a fundação do AD, e do ASACUSA. Quando a gente fala de formação de banda, né, fala, isso aqui está desde a sua formação original. Então, os membros aqui dessa banda, do Antiproton Decelerator, que estão aqui desde a formação original, é o ATRAP e o ASACUSA. Os demais experimentos, base, AEDS ou AGEDS, eu chamo de base porque eu sou brasileiro, né? BASE seria o nome mais adequado. E o GBAR são experimentos mais recentes, o GBAR ainda está em construção, o Matheus vai falar mais sobre eles a partir de agora, e o Helena, ele é um anexo ao AD, que também o Matheus vai explicar um pouco melhor a partir de agora. Bem, eu encerro a minha parte, no final eu volto e faço minhas considerações finais com vocês,
e aí a gente se despede. Mas já adianto que foi um prazer estar aqui. E vai lá, Matheus, tá? Cadê você? Deve estar dando as caras aí. Oi, tô aqui. Opa, Tô já te ouço. só conseguir abrir aqui minha câmera. Tá legal. Você me fala para passar? A gente faz ao contrário hoje. Só um minuto. Tudo bem? Estou te admitindo aqui. Aí. Já tivemos. Prontinho. Maravilha. Eu vou tirar minha carinha, que eles já estão enjoados de ver, e vou mutar meu microfone, mas estou aqui te ouvindo e vou guiando passando os slides. Deixa eu ver um negócio aqui. Tá ok. Bom, pessoal, uma boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para todos. Vamos então dar o prosseguimento, então, né? Bom, agora eu vou falar para vocês aquilo que eu já tinha discutido um pouco, né? Na nossa primeira apresentação, que é sobre o que mais importa, o que está mais importante na discussão do antihidrogênio, né? Que é basicamente a medida da sua antigravidade. É claro que existem outros fenômenos quânticos que estão aí nas franjas da ciência contemporânea para poder determinar as características do antihidrogênio, né? Entre uma delas a simetria de conjugação carga e paridade, como o João disse, que no nosso mundo de física de partículas está tudo bem. O problema está em quando você vai para escalas astronômicas, né? Tem esse problema da bariogênese, que o João também já tinha comentado, a respeito de por que tem mais matéria no universo do que antimatéria, né? Bom, e esses experimentos que estão aí vindo, eles estão à disposição para poder tentar medir, né, esses tipos de coisas, né? Estão aí para a gente poder tentar realmente medir esses tipos de fenômenos, tá? E um deles é o que é feito agora no Alpha, tá? O Alpha, ele está fazendo agora esse experimento de... deixa eu jogar para cima. O Alpha está aí para poder fazer esse experimento de medir o fenômeno da gravidade no antihidrogênio. Será que o antihidrogênio, como eu disse para vocês na outra apresentação, ele cai para baixo ou ele cai para cima? Né? Tem essas coisas, cair para baixo ou cair para cima, né? Bom, esse aí é um resultado muito interessante do que foi que eles fizeram atualmente, tá? Dos últimos resultados aí que a colaboração Alpha mediu, tá? Então, vamos interpretar então aqui esse gráfico aqui, ó. Nós temos a posição da aniquilação no eixo Y, ou seja, a parede, né? O sentido vertical, tá? Os pontos verdes que estão aqui são as simulações, tá, de 10 mil átomos de antihidrogênio, tá, em campos magnéticos em decomposição, ou seja, quando você desliga o campo magnético gradativamente, ok? A linha preta sólida, ela representa os locais de aniquilação médios em intervalos a cada 1 microsegundo, tá? Que é exatamente essa linha que está sofrendo uma queda exponencial. Ela vai do zero e ela vai tipo um degradê, tipo um degrau, tá? E essa média, né, ela foi obtida simulando aproximadamente 900 mil antiátomos, tá? Aí você tem depois os círculos vermelhos, tá? Que são os tempos e os locais de aniquilação para 434 antiátomos de hidrogênio, tá? Reais, aqueles dados reais que foram medidos pelo nosso detector de partículas, tá? E a linha tracejada preta, tá? Que está cortando aí o zero de uma ponta a outra, ela é localizada a aniquilação média para aproximadamente 840 mil antiátomos simulados para uma razão que eu chamei de F igual a 1, onde essa razão de F igual a 1 é aquela razão que está lá em cima lá,
a massa da gravidade sobre a massa inercial, que é a referência do que está ali no artigo, tá? Que eu botei ali como fonte da colaboração alfa, tá? Então, o que nós temos aí? F igual a 1 é aquilo que nós já conhecemos do mundo normal, né? Que é aquela massa, a massa gravitacional, é a mesma coisa do que a massa inercial. Então, você tem que ter uma razão que está cortando ali na linha zero, tá? Se você tem uma diferença, que é o que aproximadamente eles esperam, então eles estão construindo um detector de uma maneira que você pudesse tentar descobrir, digamos assim, forçar o aparecimento de alguma coisa. Então, eles estão simulando um caso em que F é muito alto, tá? É em torno de 100. Ou seja, a massa gravitacional ela é muito maior do que a massa, né, inercial. Então, foi simulado os efeitos da gravidade em um conjunto de átomos de antihidrogênio no estado fundamental, selecionados totalmente aleatória, totalmente randômica. Esses antiátomos, eles são propagados primeiros por 50 milissegundos, tá? Nos campos de penning track daquela armadilha, tá? Ou prisão, de força total para randomizar efetivamente as suas posições. Então, por isso que eles estão totalmente dispersos. Tá? E, em seguida, eles são propagados nos campos de decaimento após o desligamento do campo magnético, até que se aniquilem nas paredes das armadilhas. Tá? Então, a posição verde que você está vendo aí, elas são as posições nas paredes do detector. Entendeu? Os resultados de uma simulação típica, como está aí nessa figura, ela é para esse caso de que F é igual a 100. Tá? E como eu já tinha falado, a gente espera algo em que a massa gravitacional e inercial esteja próximo daquela linha pontilhada, né, que cruza ali o eixo zero, que é o que a gente espera do princípio de equivalência. Tá? Como pode ser muito bem visto aí, há uma tendência de que esses antiátomos eles se aniquilem na parte inferior, tá? Ou seja, em torno de Y menor do que zero, ali da nossa armadilha, da nossa penning trap. Tá? Essa tendência ela é até acentuada para a aniquilação de antiátomos em tempos mais posteriores. Olha para você ver aí o tempo maior. Está vendo que você tem uma concentração de átomos, os pontos verdes estão mais, está vendo? Concentrados na parte de Y menor do que zero, enquanto você tem átomos que estão simulados, não tem muita coisa ali em cima. Tá vendo? Você tem uma concentração mais abaixo. Então, quanto mais passa o tempo de desligamento do campo magnético, você tem uma tendência de que esses átomos vão se aniquilar na parte de baixo do detector. Então, tudo indica de que isso não há uma alteração entre a força, entre o hidrogênio e o antihidrogênio. Tá? Isso ocorre porque o potencial confinante associado às forças magnéticas e gravitacionais, nessa equação que está aí, ó, que o João pode mostrar aí, nessa equação que está aí, que é a equação que está usando para poder simular, tá? Ela é mais distorcido pelos efeitos gravitacionais mais tardar no tempo. Tá? Quando a força magnética de restauração ela é relativamente fraca. Então, as partículas restantes elas são aquelas com as energias mais baixas. E aí você pode ver isso no outro slide. Dá um passo aí, João, no outro slide. E aí você pode ver isso nesse outro slide. Ó. O potencial, à medida que o tempo vai passando, ele vai tombando para um lado. Entendeu? Olha o posto de potencial aí, ó. Tá vendo? O posto de potencial extrapolado para F igual a 100. Tá vendo? Quando você tem em 0 milissegundos, ele é uma conchazinha, né? Ele realmente é um posto de potencial. Vai passando, você vê que ele vai tendendo a tombar para o lado, né? Que nem a Carol com K. Né? Já que é para tombar para o outro lado, que tombe para o outro lado. Entendeu? Então é isso. Tá? Passa aí, João. Bom, resultado muito interessante agora. Tá? Estrutura fina do antihidrogênio. Como o João já tinha mencionado,
que é essa estrutura fina do antihidrogênio? Tá? A divisão da estrutura fina do estado no qual nós estamos trabalhando aqui agora, no estado de N igual a 2, e quando eu falo N igual a 2, é aquele número quântico principal N, que ele é adquirido a partir da solução da equação de Schrödinger do átomo de hidrogênio, que fica escrito em termos do polinômio de Laguerre. Tá? Aí você consegue escrever a equação a função de onda do átomo de hidrogênio em termos da parte espacial, né, que é da parte das coordenadas espaciais, que você escreve em termos do polinômio de Laguerre, e as partes das coordenadas angulares, que é em termos dos harmônicos esféricos. Tá? E esse N ele surge a partir da implementação da solução do átomo de hidrogênio via polinômio de Laguerre. E ele é associado ao número quântico principal. Vocês já estão acostumados em ver isso na química ou na física. Então, quando eu falo de N igual a 2, tá? Eu estou pegando o número quântico principal, N igual a 2, tá? Do estado do hidrogênio. Só que esse estado N igual a 2, ele tem subdivisões entre eles. Você sabe, né, que cada estado tem um subnível, né? SPDF. Só que acontece, esses estados SPD, eles também têm níveis muito bem quase invisíveis, muito imperceptíveis entre um subnível e o outro. Isso nós chamamos de estrutura fina. Essa característica da estrutura fina, ela é muito interessante porque se ela não for... Aliás, o objetivo do estudo da estrutura fina do antihidrogênio, que está associado ao que nós chamamos do deslocamento clássico de Lembe, acho que o João tinha comentado, ele está relacionado ao quanto que ao spin do elétron. Lembra que nós temos aquele valor, como é que é o nome mesmo, João, daquele valor que a gente tinha comentado, a rotação, não, como é que é o nome? Razão giromagnética. Ah, tá, razão giromagnética. O G igual a 2. Isso. Que a gente espera que o G é igual a 2, a razão giromagnética G é igual a 2, mas na verdade é 2,00 alguma coisa. Na terceira ou quarta casa decimal tem uma mudança. Essa mudança que você tem, um valor na terceira ou quarta casa decimal, ela é responsável por causa do deslocamento de Lembe clássico. Tá? Então, acontece, quando N igual a 2, o estado do hidrogênio de N igual a 2 é a separação desses níveis, que é o 2P 3 meios, tá? Então, nível 2, subnível P, 3 meios, e o subnível 2P meio. Tá? Então, é uma razão entre o 2P 3 meios e o 2P meio. Tá? Há o campo magnético igual a 0. O João está mostrando... O que foi? Deu spoiler, João Pedro. Ah, meu Deus. Para facilitar a tua explicação. Isso aí, ó, tá perfeito. Isso mesmo, ó. Tá vendo, ó? Ó, o nível 2, viu? Aí você tem o subnível SP e tem esses subníveis P1 meio e P1 meio e P3 meios. Esse P1 meio e P3 meios, acreditava-se que era 0 essa razão. Só que eles descobriram que tem um valor. Existe um valor aí. E esse valor é o responsável pela diferença quase sutil da razão giromagnética. Mas você pergunta para mim assim, mas, Matheus, por que a gente precisa calcular, então, uma razão muito pequena do antiátomo de hidrogênio se a gente não consegue sequer encontrar valores diferentes para estruturas um pouco maiores do que a estrutura fina? Porque é essa a intenção aí que está em jogo. Se para estruturas um pouco maiores, que têm altos valores e que não estejam diferentes, porque tipo, assim, acreditavam que essa razão era 0, mas depois quando eles mediram esse deslocamento de Lembe clássico, eles estão na casa de 10 a menos 6. Então é um valor muito, muito, muito pequeno. Tá?
Então, o que eles acreditavam é que se você não consegue encontrar uma diferença em espectroscopia grande do átomo de hidrogênio e do átomo do antihidrogênio, então vamos buscar estruturas menores. Que tal a estrutura fina, então, do antihidrogênio? Vamos tentar medir, então, esse deslocamento de Lamb entre do antiátomo de hidrogênio entre esses estados, 2p, 3 meios e 2p meios. E vamos ver qual é essa, e vamos ver se isso tem, né, uma razão significativa. Aí, volta lá, João. Aí, olha o que eles fizeram. Eles usaram o hidrogênio como o referencial teórico, né? Porque se a gente espera algo como se fosse igual, né? Então a gente tenta interpretar ele como se fosse um valor de referência. E aí eles vão medir o antihidrogênio, que é aquela razão ali experimental, aquele F, Res, XP, que é a medida experimental, e tem a medida teórica, tá, para o F, Res, TH, que é o do hidrogênio. Tá? Essa divisão ela é prevista pela teoria de Dirac, tá, da mecânica quântica, como o João mesmo disse. Tá? E ela origina-se pela a interação do spin-órbita entre o momento angular orbital, que seja ser diferente de zero, que é aquele L igual a 1. Tá? Isso aí vem também da equação de Schrödinger via os harmônicos esféricos. Tá? E o spin do elétron. Tá? Então, o deslocamento de Lamb clássico ele é definido como a divisão entre esses estados, 2s meio e 2p meio. Tá? Então, essa razão é emitida por essa divisão entre esses estados. Porém, no campo magnético igual a zero. Tá? E é uma manifestação de interação do elétron com as flutuações quânticas do campo. Tá? Eletromagnético no vácuo, tá? Que é um efeito explicado pela QED. Então, se vocês forem observar aí, olha só, quando você faz essa razão, o gráfico mostra uma coisa muito interessante aqui para a gente. Olha só, a linha centrada em zero e as 4 medidas dessa razão. Perceba-se que todas as medidas, no nível de confiança, né, de 95%, né, de 2 a 3 signos e tudo mais, está dentro da margem de erro. Então, o que a gente pode esperar? É que não há uma diferença relevante que a gente possa afirmar de que há uma diferença entre o antihidrogênio e o hidrogênio. Como o João mesmo disse, para os físicos experimentais, a gente não sabe com certeza o que é e o que não é. A gente sabe com tal precisão, a gente não sabe com tal precisão. Nesse caso, a gente pode afirmar, não são iguais por esse motivo. Então, vocês olham aí que essa razão, essa continha que está aí embaixo, que está aí no eixo X, é que ele faz essa continha para poder centrar em zero, né? É só você pegar. O valor ali, ó, a primeira linha, tá vendo? Com a terceira coluna, lá naquela tabela, vocês vão conseguir fazer o cálculo. Então, aí vocês conseguem ver, ó, pega esse valor, pega o outro valor, aplica ali na fórmula e vocês vão ter distribuições. Tá? E aí vocês também calculam as incertezas, as incertezas estatísticas associadas a essa medida e vocês vão ver que está dentro do limite esperado. Tá? Então, não há uma diferença entre um valor e outro. Tá? Então, vamos lá, João. Bom, o João falou do experimento alfa, tá? Aí agora tem o alfa G. Tá? O alfa G que é o experimento que sucede e que dá porta de entrada, basicamente, para os experimentos de medida de gravidade do antihidrogênio. E ele é basicamente... por que ele é a diferença dele principal para o alfa, por exemplo? Esse agora, o alfa G, eles vão colocar um tubo, tá? Vai ser literalmente um experimento de queda livre. Porque a pergunta que os caras querem fazer é uma pergunta simples. Nós vamos soltar o hidrogênio e vamos ver se ele cai da maneira que a gente acha que tem que cair, que nem cai o hidrogênio.
entendeu? E para isso você precisa ter um tubo. Pega um tubo, né? Bota antihidrogênio e cai, entendeu? É isso que eles estão tentando fazer. E existem muitos argumentos experimentais, como eu falei aí, e teóricos convincentes, tá? Que sugerem que a massa gravitacional da antimatéria não pode diferir da massa gravitacional ou inicial da matéria normal, que são aquelas teorias loucas que eu disse para vocês na outra apresentação. Algumas entraram em desuso, outras não. Tá? Mas até hoje segue a ideia de que as duas massas são iguais. Tá? Só que, no entanto, todos esses argumentos, eles são indiretos e não são universalmente aceitos. Tá? Ou seja, que o princípio de equivalência fraca, tá? Ele ainda é válido. Tá? Por exemplo, um desses argumentos vem da ausência de anomalia nos experimentos de Eötvös, conduzidos com átomos diferentes. Lembra daquele experimento de Eötvös que eu falei com vocês? Como é que era o experimento de Eötvös? Você tinha barcos espalhados, né, no Oceano Atlântico, Índico e Pacífico. E o que eles observaram? Que a medida da gravidade, quando mais para o Ocidente tem um valor e o Oriente tem outro valor. O experimento de Eötvös, para o nível quântico, entre aspas, assim a gente pode dizer, que são conduzidos com átomos diferentes. Então, há essas possíveis, né, esses argumentos de que, na ausência de anomalias nos experimentos de Eötvös, eles podem ser conduzidos por átomos diferentes, e esses argumentos são sustentados. Tá? E aí você consegue garantir ainda que o princípio da equivalência é válido para o caso do antihidrogênio. Tá? O número diferentes de pares de partículas e antipartículas virtuais em tais átomos, eles pode ter causado essas ocorrências de anomalias gravitacionais. Tá? Esse experimento ele se baseia em suposições sobre as interações gravitacionais da antimatéria virtual, tá? Que tem postulados com a invariância da CPT ou em outras premissas teóricas, como a gente já havia mencionado antes. Né? O objetivo de que você pode ter violação de CPT na antimatéria. E por isso você também pode garantir de que você pode descobrir matéria escura a partir dessa violação da simetria. Tá? Bom, embora esses argumentos eles possam estar corretos, tá? Em um mundo em que os físicos descobriram apenas recentemente que não podemos explicar a maior parte da matéria e energia escura no universo, seria até, digamos assim, presunçoso afirmar categoricamente que a massa gravitacional da antimatéria necessariamente ela é igual à sua massa inicial. Só que, além disso, o problema da bariogênese ele sugere que nossa compreensão da antimatéria ela ainda está incompleta. Tá? As simetrias gravitacionais elas têm sido propostas como uma explicação. Tanto é que a gente tem ainda as não explicações de alguns fenômenos com base no modelo padrão. O modelo padrão não consegue explicar muitas coisas. Uma delas é essa bariogênese. Tá? A gente pode argumentar outras coisas também, como a pequena... um pequeníssimo momento de dipolo do nêutron, também é uma coisa muito interessante. Né? Bom, enfim, é isso. Pode passar, João. Esse aí foi o experimento AlphaG. Tá? Bom, esse aí é o Helena. Tá? Não, volta um pouquinho no AlphaG, que eu esqueci de falar uma coisa. Tá? Porque ainda, algo que eu esqueci de comentar que é muito importante, é que ainda não houve teste direto, tá? Em queda livre ou até mesmo do equilíbrio gravitacional, tá? Das interações gravitacionais de matéria e antimatéria observáveis. Tá? Bom, basicamente isso mesmo. Né? Ainda não temos observações ainda concretas disso. Vai lá, João. Bom, aí vem o Helena, tá? O que é o Helena? O Helena, ele é esse novo desacelerador, tá? Lembra que a gente tinha o antidecelerator, né? Que é o AD, que o João já tinha mencionado, tá? Só que o AD, ele desacelera, mas ele ainda imprime uma velocidade um pouco grande nas partículas, tá? O Helena, ele é um novo desacelerador para experimentos conduzidos apenas para a antimatéria.
tá? Ele tem aí uma circunferência, como vocês podem ver, de aproximadamente 30 metros, tá? E ele será conectado aos experimentos do AD, tá? Do anti-decelerator, para melhorar as condições para os experimentos típicos de antimatéria, tá? Então, acontece, quanto mais lentos são os antiprótons, ou seja, quanto menos energias eles têm, mais fácil é para o experimento da antimatéria do AD estudá-los ou até mesmo manipulá-los, tá? Só que, no entanto, o desacelerador do AD pode, de maneira confiável, reduzir a velocidade dos antiprótons para aproximadamente 5,3 MeV, tá? Só que a energia mais baixa possível para uma máquina desse tamanho. Não tem como você desacelerar mais. O anel Helena, o que o Helena faz, tá? Que é muito menor, ele vai tentar reduzir essa energia do antipróton numa escala de 50 vezes a menos do que o AD faz, para apenas, digamos assim, uma ordem de 0,1 MeV. Tá? Isso pode abrir possibilidades de experimentos adicionais, tá? Como posteriormente será incrementado o G-bar. Tá? Além disso, a própria densidade dos feixes será melhorada, tá? Aumentando, como nós conhecemos, a eficiência com que os experimentos podem capturar os antiprótons em suas armadilhas ou em suas prisões, tá? De uma maneira bem considerável. Porque, então, o Helena ele surge com uma ideia muito interessante para você não só desacelerar esses feixes de antiprótons, como você tem que aumentar a concentração deles. Então, você aumenta a sua densidade. Então, você pode capturar mais antiprótons numa região menor. Tá? Bom, o objetivo final da física é realizar basicamente espectroscopia, tá? Em átomos de anti-hidrogênios já em repouso e investigar os efeitos da força gravitacional na matéria e na antimatéria. Tá? E para isso é feito o experimento seguinte, que é o G-bar. Né? O G-bar, ele atualmente ainda está em construção, mas ele é o único experimento que está recebendo o feixe de antipróton do Helena. Tá? Só que a fonte de pósitrons, ou seja, o antielétron do G-bar, ele é baseado em um acelerador de elétrons linear de aproximadamente 9 MeV. Tá? A energia relativamente baixa ela foi escolhida para tentar evitar a ativação do ambiente com a radiação gama. Tá? Porque o feixe de elétrons ele incide sobre um alvo de tungstênio, onde os pósitrons são criados a partir da radiação de Brent-Powell, por meio do processo de criação de par. A gente sabe que a radiação de Brent-Powell ela acontece pela desaceleração de uma partícula carregada, em especial o elétron. Então, você tem emissão de radiação gama. Se você aumenta a energia, está aumentando também essa radiação. Tá? O átomo que vai ser estudado pelo G-bar, ele consiste em um antipróton e 2 pósitrons, tá? Por conta dessa criação deles no acelerador linear. E sua carga positiva, ela os torna significativamente mais fácil de manipular esse átomo. Com a ajuda de lasers, a sua velocidade ela será reduzida por aproximadamente meio metro por segundo. Tá? E isso permitirá que eles sejam direcionados a um ponto fixo. Tá? Então, presos por um campo elétrico, e um de seus pósitrons ele será removido com laser, tá? O que os tornará neutros novamente. E a partir dessa neutralidade do átomo, você consegue futuramente estudar a sua espectroscopia. Então, você precisa tornar o átomo carregado por conta de lasers e campos elétricos, levá-los para essa armadilha, como se fosse uma... Aí pode falar, né, João, de que o laser e o campo elétrico seria uma armadilha para ele poder ser capturado, né, numa região, e aí vem outro laser e arranca
esse elétron dele para ele tornar ele neutro novamente. E a única força atuando sobre eles, neste ponto, será a força da gravidade. Tá? E, por conta disso, eles estarão livres para poder fazer uma queda de aproximadamente 20 centímetros, durante o qual a gente vai conseguir observar esse comportamento de queda livre. E acho isso fantástico, cara, porque você está pegando uma coisa mais rudimentar, dos experimentos mais rudimentar da natureza que nós conhecemos, que é queda livre. Você pegar um objeto e soltar, está fazendo isso com um átomo. Mas até fazer isso, meu irmão, é uma coisa absurda. Demora pra cacete e você vê a engenharia que está por trás para poder conseguir capturar esse átomo, a engenharia de construir o antiátomo de hidrogênio. Né? Passa aí, João, por favor. Bom, aí tem o Aegis. Bom, tem uma pedra interna aí, né? Me perdoe o trocadilho, eu botei aqui o mosquito da dengue. Mas quando a gente viu isso pela primeira vez, eu pensei que era o Aedes aegypti, mas é Aedes aegypti, mas não Aegis. Que a Aegis é o experimento. A Aedes aegypti é o nome do mosquito. Tá? Ele é uma colaboração de físicos, basicamente de toda a Europa. Na primeira fase do experimento, a equipe ela está usando antiprótons, tá, do AD para fazer um feixe de átomo de antihidrogênio. Tá? Eles, então, passam o feixe do antihidrogênio através de um instrumento que é chamado de deflectômetro de Moore. Tá? Esse deflectômetro ele produz um resultado que parece semelhante a uma técnica de interferometria, tá? Para poder tentar medir uma maneira alternativa de você tentar medir esse tipo de comportamento da gravidade do antihidrogênio. Tá? E ele é acoplado a um detector sensível à posição para tentar medir a força de interação gravitacional entre a matéria e a antimatéria. Uma precisão de próximo de 1%. Tá? E um sistema de grades desse deflectômetro, ele divide, tá, os feixes do antiátomo de hidrogênio em, digamos, em raios paralelos, tá, formando uma espécie de padrão periódico. Tá? A partir desse padrão, os físicos eles podem medir o quanto o feixe de antihidrogênio ele cai durante seu voo horizontal. E eles combinam, né? Combinando essa mudança com o tempo que cada átomo leva para voar e para cair, a equipe do Aegis ele pode então determinar a força gravitacional entre a Terra e o antiátomo de hidrogênio. Cara, é uma coisa fantástica. Você está usando técnicas de interferometria, tá, para poder medir posições no tempo de voo até o tempo de queda livre por padrões periódicos. E a partir dessa medição você consegue medir o quanto que essa mudança se tornou, né, diferente de um átomo para o outro. E aí você consegue medir se a gravidade do antihidrogênio é diferente da gravidade do hidrogênio. Desculpa, errei. Se o antihidrogênio, não que é diferente, mas o antihidrogênio, ele cai se existe realmente uma força gravitacional entre o antihidrogênio e a Terra. Tá? É uma coisa um pouco mais poderosa. Tá? Passa aí, João. Bom, chegamos ao nosso último, né, experimento, que é o Baryon Anti-Baryon Symmetry Experiment, ou BASE, tá? Base também em português. Tá? O BASE do CERN, ele irá comparar os momentos magnéticos de prótons e de antiprótons, tá? Para procurar diferenças entre a matéria e também da antimatéria. Tá? O que acontece? Agora você não está trabalhando mais basicamente com o antihidrogênio. Você está usando agora, de fato, apenas próton e antipróton. Por quê? Você pode fazer uma medida e ver se existe uma diferença entre um e o outro
E se existe uma diferença entre um e outro, você vai poder também afirmar, com algumas ressalvas, de que o anti alguma coisa, o antiátomo, ele também será diferente por conta das medidas prévias que você fez na composição das partículas dele. Tá? Então, usando uma configuração experimental agora de duas penny-traps, tá? De duas armadilhas, essa equipe do BASE tem como objetivo medir o momento, né, magnético desse antipróton com uma precisão até então completamente inacessível por parte por bilhão, já que a gente tem uma quantidade um pouco não boa, né, desses antiprótons. Uma medição direta do momento magnético, ele requer a medição de duas frequências. Tá? A frequência de Lamour, tá? Que a gente já conhece, que é aquela que caracteriza a precessão do spin de uma partícula, tá? E a frequência de síncrotron, que descreve a oscilação de uma partícula carregada em um campo magnético. Tá? A colaboração BASE, ela fez uma nova medição do momento magnético do antipróton com uma precisão superior ao do próton. Olha só, que graças ao novo método envolvendo medições simultâneas feitas em dois antiprótons, capturados separadamente, em duas armadilhas de Penning, tá? de dois tipos dessas armadilhas. Aí, o momento magnético do antipróton que eles encontraram, eu esqueci de colocar aqui, mas eu anotei e vou falar com vocês, esse valor é de aproximadamente 2.792847.344, tá? E o valor a ser comparado do próton é de 2.792.847.350, ou seja, na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na oitava casa decimal, você tem uma mudança de 4 para 5 da medida do antipróton para o próton. Tá? E aí você pode ver que, ainda com essas medições muito, muito precisas, é muito ruim de você poder afirmar de que há uma ligeira, há uma mudança significativa de uma partícula para outra. Tá? Para secar a garganta. O BASE também, ele estabeleceu novos limites para a existência de partículas semelhantes ao que nós chamamos de áxons. Tá? Você já deve ter ouvido falar dessa palavra algumas vezes, principalmente com o professor Elael. Ele fala muito sobre a eletrodinâmica axiônica e tudo mais. E como facilmente aquelas é uma faixa estreita de massa, porque os áxons eles têm uma massa de até uma faixa muito grande de massa dos átomos que ainda não foram descobertos, esse tipo de partículas, né? Mas as previsões teóricas indicam que eles estão num intervalo de 10⁻⁶ a 1 MeV. Tá? E aí, o que esses novos limites que o BASE encontrou, essa massa ele estaria em torno de 2,79 MeV, ou seja, 10⁻⁹ eV, tá? E que poderiam se transformar possivelmente em fótons. Tá? Esses áxons, ou partículas semelhantes aos áxons, eles são os possíveis candidatos à matéria escura. Então, o interesse muito grande do BASE é de você tentar medir essas coisas de uma maneira que você possa argumentar de que você pode te dar um caminho para que isso seja um áxon ou não, e como um dos áxons, pela teoria, são partículas que podem descrever a matéria escura, você conseguir, de fato, encontrar possíveis candidatos à matéria escura. Tá? Bom, o meu acabou. Acredito que, né, foi um tempo razoavelmente curto, né? Como já havia esperado. Falamos bastante. Para quem achou que ia ser curto, hoje eu falei até que falamos bastante. Não sei, menos que eu, mas não muito. Mas não muito menos, não me diz exatamente.
mas você deve ter falado uns 40 minutos. Eu falei 1 hora, algo assim. Mas, enfim, tá legal. Acho que vamos inteirar as 2 horas de segunda parte, quer dizer, estamos mais ou menos no tempo em relação à primeira, o que foi planejado. Para fechar, eu trouxe essa imagem, que é uma imagem muito comum em tudo que é apresentação no LHC, né? Seja do CMS, LHCb, Atlas ou Alice. Você sempre vê essa imagem, como vai estar lá no segundo, terceiro, quarto slide, no máximo da apresentação, e aí se foca muito no LHC. E aí um dos objetivos, né, e talvez a minha tentativa final aqui, é de fazer vocês olharem um pouco com outros olhos para essa imagem e perceberem aqui abaixo, né, o PS, que é o Proton Cyclotron, que eu falei lá no primeiro dia, o SPS, e olhar com um pouco mais de carinho para o Anti-Proton Decelerator e para o Helena, que também estão representados aqui. E uma outra observação interessante é esse cara aqui, o Leir, que é um experimento de Low Energy Ion Ring, né? É um anel que diminui a energia dos íons. Na verdade, ele aumenta a energia dos íons para serem injetados no LHC, que, para quem não sabe, LHC também faz colisão entre núcleos de íons pesados, como chumbo, xenônio. No Alice, né? Isso ocorre. No Alice, eu acho o LHCb, acho que também. LHCb, se eu não me engano, chega a fazer colisões mistas de íon de chumbo, núcleo de íon de chumbo com próton, né? Isso. É mais comum no Alice e no LHCb. E aí, esse layer aqui é o layer, o antigo layer, que a gente falou lá de 95, onde o antihidrogênio foi produzido pela primeira vez. Ele foi somente adaptado agora para, ao invés de desacelerar antipróton, ele acelera íon de chumbo ou de xenônio. Enfim, essa é a minha última observação. E aí a gente vem aí agradecendo vocês. Eu agradeço especialmente ao Matheus aí por estar comigo nessa, e eu estar com ele, e a gente, enfim. Aqui como a gente falou com o Elael, não sei se vocês já viram aí aquela promoção no mercado, que está agora famosinha, de que se você leva uma Coca-Cola, você tem que levar o Guaraná junto, na saquinha. É aquele shampoo, sabe? né? Eu e o Matheus, shampoo com condicionador. Ele já vem amarrado junto, você não pode tirar e levar um só. Quando eu e o Matheus. Aí eu vejo chamar a gente, né? Falou assim, professor, aqui é assim, pague um, leve 2, né, cara? Exatamente, shampoo condicionador. Enfim, o Matheus é amigo meu de muitos anos, fico muito feliz de estar aqui mais uma vez dividindo uma empreitada com ele. Muito obrigado, Elael, pelo convite, confiar no nosso trabalho. A gente fica muito bobinho, como diz o Matheus, em relação a isso, ter o Elael como um cara que confia na gente. E é isso, assim, que venham outras atividades formativas de verão. Nós continuamos à disposição para trocar ideia, nossos e-mails estão lá tá lá no primeiro slide. É só vir falar com a gente começa via e-mail, depois vai para o WhatsApp, a gente faz ligação de vídeo, quando vê, tá tomando uma cerveja quando passar a pandemia. Exatamente. Né? Eu quero, inclusive, deixar aqui uma ressalva, né? Porque assim, a gente sempre puxa a sardinha para o nosso lado, né? Essa é uma área que a gente falou de altas energias para baixas energias e tudo mais, mas nós trabalhamos muito com altas energias, tá? E assim, fazer uma propaganda, né? Do nosso grupo, né? Grupo da UERJ aí, é um dos melhores grupos, se não for o maior grupo, né, do CMS aqui no Brasil, tá? Fazemos trabalhos de grande relevância e, assim, estamos à procura de alunos de pós-graduação, para você aí que está em volta aí do Brasil inteiro, né, não sabe do que vai fazer, se quiser conversar com a gente, tem o nosso e-mail lá no iniciozinho, né, no slide lá. Manda e-mail para a gente, para poder, se você quiser conversar, trocar ideia, tirar dúvidas sobre a nossa pesquisa, o que a gente faz. Porque a gente precisa, aluno é uma coisa preciosa, cara. A gente precisa de bastante aluno. Quanto mais aluno a gente tem, mais coisa interessante dá para poder fazer. E agora o grupo está com uma repaginada muito, muito legal, está com uma nova chefia. Estamos divulgando mais em mídia, tá? Então vamos transformar isso de uma maneira muito mais grande do que já é. Tá? Enfim, é aquela coisa, né? A gente espera se esbarrar por aí, por mais que a gente não esteja sincronamente conversando, né, com os ouvintes desse curso. Fica o convite para quem quiser saber um pouco mais de física de altas energias. A tua observação é muito boa, porque uma coisa que você falou sem dizer é que isso tudo que a gente falou aqui não é exatamente o que a gente trabalha, né? A gente trabalha no CMS,
com alta energia, colisão próton-próton, 13 TeV, com dados aí de 2016 a 2018, do chamado Run 2, né? O LHC agora está para entrar no Run 3, e a gente trabalha justamente com o Run 2. E a alta energia, né? Aqui a gente apresentou, eu contei um pouco da história da física de altas energias, sem querer querendo, né? Falando do PS, do SPS e tudo mais. E quem se interessou, quem achou legal fazer física experimental e tudo mais, manda um e-mail para a gente marca uma reunião e aí conta lá na reunião que a gente pode marcar um bate-papo informal. Reunião é um negócio muito, muito formal. Um bate-papo que a gente pode marcar aí, uma videoconferenciazinha despretensiosa, a gente pode explicar com um pouco mais de detalhe o que a gente faz, o que o grupo faz, com o que a gente trabalha. Enfim, é sempre um prazer estar conversando com gente nova, interessada, que quer aprender, que quer trabalhar, né? É por isso que a gente procura. Enfim, da minha parte é isso. A minha também. Ó, um beijo para todos. Até ano que vem.